crianças? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família, tudo ok? E que vocês estejam realizando as atividades de vocês, tá? Porque essa é a única forma que nós temos nesse momento de estar em contato, tanto física, que nós não podemos estar, né? Mas nós estamos aqui online, né? Tentando estar com vocês o mais próximo possível e levando o aprendizado para vocês, ok? Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 4º ano, aula do dia 1º/6/2020. Então, a nossa aula de hoje é sobre o discurso direto, que está na página 15 e 16. Mas antes de eu começar essa aula, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Lá na página 9 de vocês, que naquele dia não deu tempo de falar, tem uma atividade para fazer, que é para vocês irem buscar no material de apoio. Eu espero que vocês tenham feito, tá? Vocês vão olhando direitinho e vão montar os espaços que estão em branco, vocês vão buscar lá no material de apoio para preencher, ok? Então vamos lá. Nossa aula sobre o discurso direto, tá? Que diz assim: que o discurso direto é aquele que o narrador reproduz fielmente a fala do personagem. Não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Podem-se usar aspas e vírgulas ou travessões para diferenciar e separar a fala do personagem e do narrador. Como vocês sabem, que nós já estudamos sobre isso, né? Sobre o narrador, os personagens. Você sabe que toda vez que um personagem vai falar, nós usamos o sinal de pontuação travessão, né? E quando o narrador fala, antes do personagem, o que é que nós fazemos? Nós colocamos 2 pontos. Podemos usar também a vírgula para dar o espaço, né? Então ele diz assim, como nós já lemos aqui, que o discurso direto é aquele que o narrador reproduz fielmente a fala do personagem. Não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Então, quer dizer que ele está falando diretamente, ok? O narrador fala diretamente ao personagem. Então, isso quer dizer discurso direto, tá? Vamos lá. Ele diz ali que é assim, discurso direto, quando são o discurso é direto quando são personagens que falam. O narrador, interrompendo a narrativa, põe-nas em cena e cede-lhes a palavra. O discurso direto caracteriza-se pela reprodução fiel da fala do personagem. Então, o discurso direto é o personagem que fala direto, entendeu? Aí tem um exemplo aqui embaixo que diz assim: já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos. Quem é o professor? O narrador. E quem são os personagens aqui, no caso? Os alunos. Que ele diz: olha só aqui o personagem. Amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Então, narrador falando, 2 pontos, personagem embaixo. Começou com o travessão, ok? Vamos lá. Aí nós temos a atividade de vocês, a correção, né? Por quê? Na realidade, essa atividade vocês já tiveram. Então, ele está passando aqui, mais uma vez, como se fosse uma revisão do discurso direto, para vocês memorizarem e aprenderem, tá? Para nunca esquecer, ok? Então, vamos lá. Aí nós temos aí a atividade número 1, que diz assim: leia este trecho. Uma caçada, Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Letra A, ele diz: pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Então está aqui, ó. A fala do narrador de vermelho, ó. Ned exclamou
quando lhe mostrei o bilhete, o narrador falando. Já na letra B, ele diz, pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Então, uma caçada é o quê? O personagem. E Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete é o narrador, ok? Então, vamos lá. Na letra C, ele diz assim, qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho? Aonde é que está a fala do personagem? Ele está aqui, ó, entre aspas. Então, a fala do personagem é uma caçada e tá separado aqui entre aspas, ok? B. Qual sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? Vocês observem que a fala do personagem logo em seguida tem o que? Uma vírgula, dando o que? Uma pausa do personagem para o narrador, ok? Vamos lá. A número 2 diz assim, no trecho abaixo foi retirada a pontuação de diálogo. Insira-a, considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens, porque foi retirada, não foi? O diálogo foi retirado, o sinal que dava o diálogo, que era o quê? O travessão, só que foi retirada. Ele colocou assim, aí ele pede para agora, insira, considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens. Então, os trechos sublinhados, vamos fazer de conta que é a fala dos personagens. Ó. Olhei para baixo. A superfície negra sobre a qual nos encontrávamos realmente era feita de placas lisas, de ferro unidas por rebites. O monstro era uma espécie de máquina. Aí vem aqui a fala do personagem. Se é um submarino, deve ter tripulação. Observei, estamos salvos. Conseil exclamou. Não tenho tanta certeza, disse Ned, voltando a olhar para uma escolhida que se abriu de repente. Então, a fala do personagem foi substituída pelas linhas sublinhadas. Então, essas frases que estão sublinhadas são as falas dos personagens, ok? Vamos lá. Aí, nós temos na página 16, que diz assim, leia agora um trecho de 20.000 léguas submarinas, publicado por outra editora. O diálogo ocorre quando o Capitão Nemo explica o funcionamento do Nautilus para o professor Aronnax. Então, ele diz assim, nós vamos ler aqui o texto. Capitão, eu o admiro. Presta atenção nas falas aonde tem os travessões, tá? Não pude deixar de dizer, você descobriu o que talvez os homens descubram algum dia, a verdadeira força da eletricidade. Não sei se a descobrirão ou não, respondeu friamente o Capitão Nemo. Mas veja, este relógio, ele é elétrico. Este outro mostrador, também elétrico, indica a velocidade do Nautilus. O Nautilus, como vocês sabem, é o submarino, né? É maravilhoso, observei. Tem razão em explorar esse agente, que substituirá o vento, a água e o vapor. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim, pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Então, nós vamos lá. As falas do narrador estão de vermelho. Não pude deixar de dizer. Respondeu friamente o Capitão Nemo. Ok? Aí ele diz na letra B, pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Então, o restante que estão de observei também é um narrador falando.
Todos os outros que estão de laranja são a fala do personagem, ok? Vamos lá. Na letra C, qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho? Então, todos que estão, onde estão os travessão, é a fala do personagem. Qual sinal separa a fala do personagem da fala do narrador? O travessão. Então, aqui o travessão é que faz a separação, tá? Do personagem do narrador, ok? Aqui nós não usamos os dois pontos, né? Aí ele diz assim, que o discurso direto é aquele que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens. Não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Podem-se usar aspa e vírgula ou travessão para diferenciar e separar a fala do personagem do narrador. Aí aqui embaixo tem assim, aspas e vírgula e travessão. Aí diz, uma caçada, Ned exclamou. Aí então ele está separado aqui, ele está por aspas e por vírgula. E o travessão, né, que é maravilhoso, observei, está separado aí. Então, essa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Até porque esse conteúdo já é um conteúdo que nós já vemos estudando faz tempo, né? Sempre vem se falando sobre os personagens, sobre o narrador, sobre os sinais gráficos que nós usamos, né? No caso aí a vírgula, aspas e o travessão, que é o principal, que é para a fala do personagem, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa semana e boa aula para vocês, tá bom? Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a mais uma semana de aula. Aqui é a professora Gisneide e hoje, 1º/6/2020, vamos seguindo aí com o nosso conteúdo, né, sobre a vida dos primeiros grupos humanos. Como é que as pessoas antigamente faziam para sobreviver e como é que hoje nós, no caso, fazemos para sobreviver. Sabemos que não foi nada fácil, que as pessoas antigamente, elas tinham que ir atrás da sua alimentação, atrás de um local para sobreviver. Hoje não, hoje nós temos o quê? Uma facilidade a mais, não precisamos caminhar longas distâncias ou caçar animais para poder sobreviver, não é verdade? Então a gente está conhecendo um pouquinho sobre a vida desses primeiros grupos humanos aí, conhecendo um pouquinho sobre as características dele. Mas professora, por que eu tenho que conhecer sobre esses grupos humanos? Bom, é importante saber a evolução que essas pessoas tiveram até os nossos dias atuais, não é verdade? É importante conhecer os nossos antepassados para saber o que acontece no presente, mudar o nosso futuro. Então, nós estamos aí aprendendo um pouquinho desses grupos humanos. Vamos seguir então ao nosso conteúdo no capítulo 3, páginas 6 e 7. Antes disso, a gente vai fazer a correção da atividade aí da página 2. Vamos lá. Na página 2, ele vai passar para vocês aí uma imagem, que é essa imagem aí que está apresentando no slide de vocês. Sobre há milhares de anos, vocês estão vendo como é que essas pessoas faziam para sobreviver há milhares de anos e atualmente. Observe as duas imagens aí. Aí lá na primeira pergunta, na número 1, ele está dizendo o seguinte: o que está acontecendo nas cenas ilustradas? Bom, na minha opinião, nos quadrinhos, né, eles são relativos, tanto aos dias atuais como antigamente. A representação de umas pessoas
comprando alimento e a outra com o fósforo aceso, né? O que está acontecendo nas cenas? Na verdade, gente, perdão, vamos lá. Ele está perguntando assim, pedindo para você observar as imagens, né? E ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Aí eu coloquei do segundo quadrinho, eles estão relativos aos dias atuais. Eu coloquei apenas do segundo quadrinho. No primeiro quadrinho ele está representando o quê? Ele está representando as pessoas caçando e fazendo fogo ainda, né? Fazendo fogo. No segundo quadrinho, sim, está representando os dias atuais, que é as pessoas comprando e também as pessoas aí já riscando fósforo, né? Com o fogo pronto. Na questão número 2, que transformações podem ser observadas aí entre os dois grupos representados? Há milhares de anos os seres humanos precisavam caçar animais para sobreviver, para se alimentar e produzir o fogo para preparar o alimento. Atualmente as pessoas elas vão ao mercado, à feira ou outros estabelecimentos aí. E o fogo ele é produzido riscando fósforo, um palito de fósforo. Nós temos também os acendedores automáticos aí, certo? Vamos lá seguindo então a nossa correção. Na página 3, ele vai pedir para você criar uma legenda referente às fotografias. Como sugestão, eu não sei o que vocês colocaram aí no livro de vocês, mas como sugestão, poderia colocar o seguinte, que nos dias atuais as pessoas utilizam talheres para cortar os alimentos, diferentemente do que faziam os primeiros grupos humanos aí, que utilizavam ferramentas aí de pedra para poder cortar os alimentos, certo? Vamos seguindo então aí. Na segunda imagem nós temos aí a mulher dirigindo. Atualmente as pessoas elas não precisam caminhar grandes distâncias para poder chegar a um local, porque há diferentes meios de transporte hoje em dia. Os primeiros grupos humanos eles não tiveram essa facilidade. Então eles eram na verdade obrigados a realizar grandes, longas caminhadas aí, principalmente para buscar alimentos, para chegar a um local. Então eles tinham que caminhar longas distâncias. Hoje não, hoje para a gente chegar a um local, nós temos os meios de transporte que nos levam aí facilmente ao nosso destino, certo? Então façam a correção certinha aí no livro de vocês, não esquecendo de colocar a data, ok? Bora seguir então ao nosso assunto aí. O que a gente vai falar agora? Sobre a ação dos seres humanos no tempo. Como é que foi a questão da sobrevivência desses seres humanos ao longo do tempo? Vamos ver aí o que está representando no slide aí. Nós temos aí que no decorrer do tempo o modo de vida dos seres humanos ele passou por grandes transformações. Nos dias atuais, para obtermos alimento, por exemplo, vamos ao mercado, para obtermos fogo, aí podemos acender um palito de fósforo. E antigamente, as pessoas tinham isso? Não, elas não tinham isso, elas precisavam ir em busca desse alimento aí, certo? Vamos seguir então aí com o nosso assunto, o início da vida humana. O que a gente viu em relação ao início da vida humana? Que o continente africano é considerado o berço da humanidade, que para sobreviver os primeiros grupos humanos, eles desenvolveram o quê? Ferramentas aí superando suas dificuldades. Então, olha, antigamente para essas pessoas poderem utilizar algum tipo de ferramenta ou descobrir algum tipo de ferramenta era um grande avanço para eles. Homo sapiens eram chamados de Homo sapiens, que significa homem sábio, né? A descoberta da civilização, do desenvolvimento humano aí dos grupos antigamente. Seguindo, os nômades eram chamados assim. Por que eles eram chamados nômades, professora? Porque eles não ficavam em um único local, eles se locomoviam aí ao longo do tempo.
ferramentas e utensílios para as atividades diárias de corte, alimentos e confecção de roupas também eram utilizados por esses grupos humanos. Eles eram chamados de quê? Caçadores e coletores. Por que eles eram chamados assim, professora? Porque eles caçavam aí animais, coletavam alguns utensílios para poder sobreviver, certinho? A domesticação do fogo. Aprender a controlar o fogo foi um grande acontecimento na história da humanidade, que transformou profundamente o modo de vida de como os primeiros grupos humanos e permitiu a sobrevivência deles. Olha só, então foi um grande avanço para eles aí a descoberta do fogo. Mas será se eles descobriram fogo mesmo? Foi um marco histórico, porque os seres humanos eles passaram a dominar parte da natureza. E aí saiba que os seres humanos eles não inventaram o fogo, eles descobriram apenas as formas de mantê-lo. Mas como é que eles desenvolveram? Primeiramente, eles viram o fogo através do quê? Por exemplo, quando os raios solares, né, o sol está muito forte, acontece que a natureza ela acaba o quê? Queimando, né, queimando as folhas, queimando as árvores, como hoje acontece também. Quando o sol está muito forte, a vegetação ela acaba se incendiando. E aí o que acontece? Esses grupos humanos viam esses acontecimentos e aí eles pegavam, né, um galho que estava pegando fogo e realizavam aí a sua, vamos dizer, realizavam o fogo para eles. Só que aí eles observavam como é que acontecia, eles começaram a desenvolver, que até então no livro de vocês tem, né, o homem aí, ele colocando aí na primeira imagem lá que nós vimos da página 2, né, o homem esfregando o pau lá para desenvolver o fogo, certinho? Então, ficando aí para vocês não esquecerem, tá? Os seres humanos, eles não inventaram o fogo, eles descobriram formas de mantê-lo, certinho? Então, como atividade para vocês, vai ficar lá a página 8 e 9 do livro de História. Página 8 e 9 do livro de História. Vamos continuar esse assunto aí nas nossas próximas aulas. Muito obrigada e até breve. E aí, galerinha, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Atividade prática de novo, só que agora a gente vai alongar, tá? Fecha a perna, desce lá embaixo, conta até 10. Conta até 10, abre. Trocou. Trocou de novo. Fecha a perna, estica o braço. Aí. Então a gente já alongou, agora a gente vai dar uma aquecida. Corridinho. Correu, trocou. E na cintura, abre e fecha. Certo? Já deu para dar uma aquecida, agora a gente vai começar a aula. Agora a gente vai começar a aula e no final a gente faz nosso alongamento final. Beleza? E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Thiago, de Educação Física. Então, o que eu fiz aqui? A gente vai acertar o alvo, só que com dificuldade. 1, 2, 3. Coloquei 3 cones. E aqui o bombolete, para eu poder tomar a posição para eu jogar o primeiro. Certo? Joguei o primeiro, eu vou trazendo, ó. Vou dificultar, ó. 1, 2, 3. Vou tiver aqui, tá? Vou ensinar para vocês os movimentos e como a gente vai fazer. Vai errar? Vai errar, mas vai também acertar, ó. Pezinho no chão, concentra aí.
Ó. Certo? Acertei. Eu vou trocar. Vem pra cá, ó. Já vai ficar mais difícil. Olha, ó. Vou trocar mais um. Vou vir pra cá. Só mais um pouquinho, olha. Esse já tá longeão, hein? Mais difícil. Vamos acertar ele. Saiu. Fazer mais uma. Vamos pular isso aí, olha lá. Ó. Agora a gente vai jogar com os dois. Vai ficar mais pesado. Mesma coisa. Vou parar e vou arremessar. Vou trocar. Vou acertar o outro alvo. E o último alvo é o terceiro. Lá vai. Aula de coordenação motora ampla. A gente tem que acertar os alvos. O alvo 1, 2 e 3. Se você tiver em casa uma garrafa ou um bambolê, alguma coisa, pode fazer. Ou um prato, plástico. Coloca o prato e vai jogando uma bolinha dentro e vai vendo a diferença para a gente poder trabalhar a coordenação, beleza? Essa foi a nossa aula de hoje, valeu? Então tá, a gente já fez a aula, agora a gente vai fazer o quê? Alongamento final. Segura lá, pontapé 10 também. Aí troca, abre, pega no chão. Troca. Troca de novo. Fecha, abraça. Aí. Fechou. Até a próxima aula. Valeu?